com o objetivo de lembrar e condenar o golpe perpetrado pelas Forças Armadas em 1º de abril de 1964, o canal Arte Agora está levando adiante uma programação cujo objetivo é não apenas honrar a memória daqueles que tombaram na luta contra a opressão e tiveram a juventude roubada pelas baionetas, mas também o objetivo de alertar aos golpistas e subservientes aos interesses imperialistas que sempre estão de olho no nosso país, que a nossa sociedade brasileira não aceita crimes e criminosos contra a democracia e contra a humanidade. E ainda lembrar que o julgamento da história sempre será impiedoso com os fascínoras, reservando-lhe lugar na sarjeta das piores cloacas. A iniciativa do canal Arte Agora se associa ao esforço do movimento Geração 68, sempre na luta, que se mantém atento àqueles que querem jogar um manto de esquecimento sobre o passado, para, quem sabe, voltar a tentar o assassinato do futuro do povo brasileiro. É nessa perspectiva que se coloca a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, um programa concebido por Amaury Monteiro Júnior e conduzido por Alexandre Santos. A série 64 mais 60, Vozes da Resistência, consta de um conjunto de entrevistas concedidas ao canal Arte Agora por personalidades de grande envolvimento na luta contra o regime militar. Além de viver tempos de constantes sobressaltos e de ter a juventude e sonhos roubados, os entrevistados da série padeceram todos os tipos de sofrimento. A maioria curtiu a vida nas masmorras sob torturas indescritíveis. Alguns viveram o exílio longe da sua terra e dos seus amores. E todos perderam companheiros, amigos e parentes para a truculência do regime militar, o qual, diga-se de passagem, contou com o apoio e o suporte da grande imprensa, do governo dos Estados Unidos e de empresários inescrupulosos. Hoje, a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, apresenta a entrevista concedida por Antônio Luiz Carneiro Rocha ao escritor Alexandre Santos. Antônio Luiz Carneiro Rocha, ou Otávio Ângelo, mais conhecido na resistência armada como Tião da ALN, era o armeiro da Aliança Libertadora Nacional, sendo homem de confiança de Carlos Marighella. Vamos à entrevista. Bom, nós estamos iniciando uma conversa com uma das personalidades mais importantes da resistência ao golpe de 1964. Estou conversando com Antônio Luiz Carneiro Rocha, um mineiro que está ao lado de um grande amigo, Marcos Túlio, que é um amigo pessoal meu e velho companheiro de lutas, e graças a ele eu quero aproveitar no ar a agradecer, Marcos Túlio, a sua generosidade de me apresentar ao Antônio. E aí eu queria, Antônio, começar a conversa com você. É, como foi que você... O que foi que levou você a entrar para a resistência? Você era muito jovem na época, né? Sim, eu estava. Veja bem, Alexandre, aos 20 anos, mais ou menos, eu entrei para o Partido Comunista Brasileiro. Naquele tempo era o PCB, né? Onde eu entrei, onde tive contato com o movimento sindical, com a organização partidária e tudo isso. Esse período todo estava se gestando um governo, né, diferente
com propostas diferentes, né, as chamadas reformas de base. Isso levou a nós, que éramos militantes na época, a ter um entusiasmo muito grande, porque a gente esperava mudança, né? E isso foi contaminando aquele grupo de militantes da época. A gente, então, já estava na luta por melhorias, por mudanças, né, no país. Quando o golpe militar veio, a gente tentou resistir durante os dias de golpe. Entretanto, havia um comando político no país que renunciou a qualquer luta contra o golpe na época. Simplesmente nos impediu de fazer qualquer coisa. Mesmo assim, a gente tentou alguma coisa e deu muito errado porque não tinha suporte. Bom, mas a gente ficou naquela frustração muito grande. Foi uma ducha de água fria, foi um negócio terrível que a gente, naquela impotência, naquela tristeza total que tomou conta da gente que era jovem e que esperava alguma coisa diferente no país. Foi quando então surgiu a primeira liderança política propondo luta armada, foi a do Carlos Marighella. Aí a gente que estava ligado, que passou a conhecê-lo, né? Saímos e abraçamos a ideia da luta armada como forma de derrotar a ditadura. Aí fomos para treinar guerrilha em Cuba e aprender muita coisa sobre arma, munição, explosivo, etc. Aquela ideia de que era possível repetir a luta armada aqui no Brasil. E era possível, eu acredito que era. Ô, Antônio, isso nós estávamos quando? 68, 67, 68, Sessenta né? e oito por aí. 68, sim. Isso, por aí. Foi quando a gente, 67, 68, quando começamos a fazer o treinamento para que a gente pudesse estabelecer bases guerrilheiras no campo. Havia os locais já, de certo modo, só que, por qualquer motivo, aí a gente não sabe, se precipitou ações na cidade que nos colocou a descoberto, na verdade, que a gente queria manter uma certa clandestinidade e que não aparecesse que a gente estava fazendo ações na cidade. Porque o nosso objetivo era arrecadar recursos com ações mesmo, mas ações mais programadas e criar bases estabelecendo companheiros nas zonas rurais, onde a gente criaria base para essa guerrilha. Entretanto, as ações na cidade precipitou o que a gente chama de expor, né? Aí nós ficamos expostos à repressão, né? Bom, aí nós fizemos muitas ações, fizemos muitas coisas, entretanto, eram ações mais de sobrevivência na própria cidade, era coisas que não troca por presos políticos, aquela coisa toda. Então, se a gente analisar do ponto de vista político, nós já estávamos, era numa defensiva. Bom, eu acabei, essa é a primeira parte que eu Essa, te essa, parte- falaria. essa sua militância era em Minas Gerais ou era em outro Não, estado? era em São Paulo, São Paulo, São Paulo. São Paulo. Bom, é, eu fui é, trocado num sequestro, fui banido do Brasil, né? Quer dizer, então, que numa dessas ações
o seu grupo foi capturado, né, e você passou um tempo Foi, preso. foi. Uma coisa que é importante para a gente poder contextualizar quem está nos ouvindo, esse contexto histórico é muito importante, quando você foi capturado, você foi torturado? Aham. E demais, né? Porque Fui deixa eu torto... somente te contar. Ontem eu conversei com um companheiro nosso, o Jovenildo Pinheiro. E o Jovenildo, ele era um intelectual, garoto novo, né? Ele era muito intelectual. Mas ele era intelectual, lia muito. E no grupo de convivência dele, como ele era muito, sabia de tudo, ele era apelidado de O Papa. Mas era o Papa porque era sabia muita coisa, né? E por conta disso, Antônio, as forças de repressão começaram a achar que ele tinha alguma posição de comando, né? Porque o Papa não tem nada acima do Papa, né? E aí, quando ele foi capturado, ele tinha que dizer coisas que ele não sabia. Então, o fato de ele ser conhecido como o Papa o fez amargar um fel muito amargo. E então, a tortura é uma coisa que é constante. Então, foi preso, apanhava, sei lá, é torturado de qualquer forma, não tinha para onde correr. Então foi o seu caso. Então foi pego, então entrou logo para a tortura, em São Paulo. Isso. Eu fiquei mais ou menos 30 e poucos dias sob tortura na tal de OBAN, chamada Operação Bandeirantes, que não havia doicode ainda na época. É, houve esse sequestro, eu fui banido junto com uma freira, junto com a Damares Lucena e os filhos, e mais dois companheiros que eu não me recordo o nome no momento. Nós fomos, me parece que em 7 pessoas banidas naquela época. Aí de lá eu acabei indo através do contato com Flávio Tavares, um jornalista. A gente acabou indo para Cuba, onde eu passei por um tratamento médico e depois eu fui trabalhar como torneiro mecânico na reposição de peças para engenho de açúcar, né? Fiquei um ano trabalhando, depois resolvi voltar ao Brasil, né? Clandestinamente, só que eu não podia voltar com o mesmo nome que eu tinha. Que o meu nome era Otávio Ângelo, né? E eu não tinha documento nenhum, não tinha nada, fiquei sem nada, absolutamente, perdi tudo, né? Aí eu peguei esse nome falso, e com esse nome falso eu entrei no Brasil, e com esse nome falso eu acabei legalizando esse nome, e nunca parei, a verdade é que nunca parei de militar, de ser militante, né? Naquela época. Então, a gente passou a militar no movimento sindical. Aliás, sindical não havia, né? A gente militava mais em associações, até quando veio a chamada abertura, que Ô, passou a ter uma liberdade sindical. Antônio, então, você, muito jovem ainda, com 20 anos, entrou para uma luta armada contra um regime extremamente poderoso, Hum. militares e armados e tal. E aí você mergulhou de cabeça, né? Então, a gente falando assim rapidamente, dá ideia para quem tá em casa, né? É que foi uma coisa muito rápida. Não, foi uma coisa, passou muito tempo, né? Entre você começar na militância até ser preso, passou quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Quanto tempo? Olha, mais ou menos 4 anos 4 anos, se né? passaram, porque desde que houve o golpe, eu nunca parei de militar. De uma forma Perfeito. ou de outra, eu já estava clandestino e continuei fazendo meus contatos, mantendo contato com os companheiros, né? A- Perfeito. Agora, deixa eu fazer mais uma perguntinha antes de. Me perdoe, mas porque é uma história tão bonita quanto a sua, a gente fica assim cheio de curiosidade, né? Quando você encontra, e você deve ter encontrado algumas vezes, algumas pessoas que o conheceram antes do seu ingresso na resistência, colega de infância, vizinhos, parentes, sei lá, talvez.
e eles não o chamam por Antônio, o chamam por Otávio. Você, na hora, você liga uma coisa a outra ou Não, eu tenho realmente até hoje, é, minhas irmãs que estão morando em São Paulo, são duas irmãs, me chamam de Otávio. Todos os meus primos me conhecem por Otávio, ninguém conhece por Antônio, não. Uhum. É, Antônio é só quem me chama é a minha irmã, que era militante, mora aqui próximo, e os amigos que eu fiz aqui, né, e companheiros aqui em Belo Horizonte. E tem alguns companheiros, né, que sobraram daquele momento, que me conhecem, nem me chamam por Otávio, chamam por Tião, que era o Tião? nome que ficou famoso como Tião da LN. Então, Já era um outro nome. a gente tinha dezenas de nomes, né? Em cada lugar a gente tinha um nome, porque a vida clandestina nos impunha uma variedade de nomes para a gente nunca ser reconhecidos, né? Então, eles me conhecem. Na luta armada mesmo, meu nome era Tião. Tião. E todo mundo me conheceu por Tião, ninguém sabia o meu nome verdadeiro. Então, era Tião mesmo. Bom, Então, eu não sei se até aí não, está claro. tá claro, tá claro. Eu sei que existem nesse tempo. Eu agora não sei, mas se eles chamam de Tião, de Otávio e de Antônio. Chama de Antônio, né? Qualquer, Não, você está habituado, né? é Habituado, né? qualquer coisa. Não, qualquer coisa não. Uma pessoa com a sua história não é qualquer coisa, né? Mas, ô, Antônio, me diga uma coisa. Quando você eu sei que existem alguns temas que você não deve ter facilidade nem de lembrar, né? Que foi uma coisa muito chocante. Mas, por exemplo, a sua prisão foi na sequência de alguma operação ou foi alguém que descobriu e você delatou e você... Como foi a prisão? Foi, foi uma delação, né? Não chega nem a ser delação. É pior do que isso, né? Porque me convidaram para tomar um café no restaurante. Eu fui no restaurante onde estava toda tomado pela repressão. Então, aí eu fui preso dentro do restaurante quando ia tomar um cafezinho, né? Alguém entregou. Essa pessoa, eu acho que até já morreu, era um infiltrado, né? Suíço, de nome Hans, era uma pessoa que virou, né? Eu não sei quando ele passou para o lado da repressão, eu não tenho ideia. Eu só sei que ele passou, né? Eu fui preso e a tortura, o Alexandre, a gente não tem como descrever, porque a gente sente a tortura da gente, mas a gente sente muito mais a dos companheiros, você está entendendo? A tortura dos companheiros é que mais nos doía, mais do que a nossa. Eu, principalmente, eu me sentia assim. Eu sofria com as torturas, com as violências, mas eu via fazer coisa com companheiros e companheiras que me deixava realmente muito para baixo, sabe? Quer dizer, então, que os torturadores faziam sessões de tortura. Um assistia a tortura do outro. Sim, sim. A tortura era dia e noite. Tinha como se diz, um grupo torturador durante o dia, outro grupo durante a noite, né? E era uma coisa, francamente, até hoje, né, Alexandre, eu acho que a gente sobreviveu, mas aos pedaços, sabe? A gente não sobreviveu inteiro, não. Eu sempre falo para as pessoas com quem eu converso que ninguém saiu incólume de, da prisão. Quem passou pela prisão
algum pedaço dele ficou, né? E eu defino a ditadura que teve no Brasil como um cemitério de sonhos que foram mortos, sabe? Era muita gente e muitos jovens que sonhavam, né? Que tinham um sonho, e esses sonhos foram mortos. Então, para mim, a ditadura eu não sou capaz de definir o que houve no Brasil, porque eu acho que não tem comparação com nada, para mim, sabe? Eu não comparo com outras nem nada. Para ter ideia, eu queria dar um detalhe. Quando eu voltei, eu fui ter contato aqui em Minas Gerais com uma companheira chamada Jane Vanini. Essa companheira é de uma família bastante rica, lá de Mato Grosso e tal, né? Ela estava fazendo o trabalho de contato, né, com a gente, mas ela já estava no limite de esgotamento. Ela chorava muito e tudo. Bom, nós acabamos que nos desencontramos e eu fiquei só e vim saber notícia dela que ela foi encontrada, as ossadas dela lá no Chile, morto pelo Pinochet. Quer dizer, essas eram as coisas que a gente passava na época dessa ditadura, né? Aí foi que eu, por exemplo, peguei, fui trabalhar e fui cuidar da vida e com o nome falso que eu acabei tornando ele legal, que permitiu que eu me casasse, criasse meus filhos, netos e até um bisneto que já está por aí. Ok. Ô, Antônio, vamos voltar lá para trás ainda. É, o- você falou então que você militava no Partido Comunista Brasileiro, no PCB. Isso. É, o que, o que foi que levou você ao PCB? Havia outras opções ou já havia um germe revolucionário em você que já... Ah, o que havia, Alexandre, é que por qualquer motivo, eu não sei explicar, eu tinha uma inquietude terrível, desde criança, procurando alguma coisa que eu não sabia o que era. E eu não conseguia achar, não encontrei isso em religião, nem em livros religiosos, nem nada. Foi quando eu encontrei um companheiro que me chamou para uma reunião sindical. A partir da reunião do sindicato, é que eu vi que eu tinha companheiros com quem eu podia contar e lutar juntos. E esse companheiro era do Partido Comunista Brasileiro, que na época não tinha divisão ainda, né? Foi naquele sexto congresso, se eu não estou errado, que aí houve o racha e criou o PC do B e ficou o PCB. Nesse racha aí, quer dizer, eu não fiquei em nenhum dos dois porque eu passei, quer dizer, eu achei mais coerente na época a posição no Congresso do Carlos Marighella. Aí que eu passei a acompanhar e ter contato com ele. Porque se você não, é tão triste você realizar um congresso onde tinha centenas de companheiros e aí o chefe-geral da organização, que era o Luiz Carlos Prestes, que foi uma pessoa que teve uma história na luta, mas que nesse dia falou para nós assim: ah, nós somos pegos de surpresa. Então isso me deixou, quer dizer, me deixou arrasado. Eu não vi como continuar por ali. Então foi aí que eu passei a acompanhar esse grupo mais à esquerda, que era o grupo do Marighella, que na época propunha, né, discutir uma forma de luta, outra forma de luta.
Foi quando teve a OLAS, aquela coisa depois, e aí já definiu-se a luta armada, né? Então, isso foi que, quer dizer, eu entrei procurando lutar. Isso me valeu que eu até hoje, quer dizer, nessa idade que eu estou, quase completando 90 anos, mas eu continuo coerente. Eu não desisti de nada, de nada, de nada, e pretendo, não tem como desistir. Não tem como não existir. Ô, Antônio, Não. é, você, vamos dizer assim, é, uma pessoa que tem uma vida que você teve, poderia inspirar muitos filmes, né? E no filme, algumas ações importantes. Das ações que você participou, alguma chamou mais atenção de você, assim, a memória de, foi mais movimentada, foi mais arriscada, ou foi mais, enfim, mais expressiva? Tem assim uma... Eu, eu te diria o seguinte, veja bem, tem dois exemplos aqui. Uma das vezes, nós fomos assaltar um banco na Vila Prudente, lá em São Paulo. Preparamos o nosso grupo, fomos, quando chegamos lá, estava a polícia esperando. É, Veja bem, não teve um tiro. A polícia correu para um lado, nós corremos para outro e acabou que a ação não foi realizada. Isso comigo, tá? Comigo presente. A outra coisa que eu fiz, que eu sinto que foi muito importante do ponto de vista político, foi a tomada, junto com outros companheiros, da Rádio Nacional de São Paulo. Quer dizer, eu acho que foi uma ação muito bem, é, não só bem bolada, como foi uma ideia excepcional, onde se pôde expor, né, a quem estava ouvindo a Rádio Nacional, e foi muita gente, todo um discurso do Marighella e toda uma proposta para o país naquela época. Isso é lógico, né? Isso acirrou muito mais a repressão em cima de nós, mas foi uma ação muito importante. Teve outras ações de qual eu não participei, então eu não posso falar de outras coisas. A gente fez muitas coisas que talvez fosse justa na época. Por exemplo, a gente assaltou uma, uma empresa de produtos para montar um hospital de campanha, tudo isso. E nós fizemos isso e pegamos muitos equipamentos que foram destinados a montar esse hospital de campanha no campo, né? Eu não sei aí que fim levou tudo isso, porque a gente não sabe, né? Não tem notícia. você assistiu aquele filme Marighella? Se eu assisti O filme, filme, sim. eu não. É, Eu não passou, assisti. passou um filme recentemente, o Marighella, um filme muito bom. E, naturalmente, vamos dizer assim, acende na população brasileira um pouco de orgulho das pessoas que participaram da luta, né? É um filme muito interessante, talvez vale a pena você ver, porque bem, quem participou da ação vai ver muitas diferenças, né? Muitas diferenças, né? Porque é natural que o autor, né, o diretor, o escritor, tenha feito assim algumas o que eles chamam de liberdade poética, né, para ajustar uma coisa a outra, mas ele mostra alguma coisa interessante, inclusive a questão de colocar um gravador na rádio, né, para ficar passando um discurso, não sei se isso corresponde lá à verdade. Sim. No caso da rádio, a gente levou um gravador com a fita, né? Com os discursos gravados e colocamos. Não, não foi, veja bem,
É bom ver que nós não fomos na estação de rádio, nós tomamos a torre Ah, de sim, torre. transmissão. E aí que foi o grande. Porque enquanto o pessoal estava lá na rádio, nós estávamos comandando a torre, e aí o discurso saiu todo pela torre de transmissão. Veja bem, só tinha dois guardas lá, e esses dois guardas foi fácil da gente render esse pessoal tranquilamente. O resto era civil, que não nos impôs Sim, sim. resistência nenhuma. Ô, Antônio, veja, me perdoe, eu estou fazendo muita pergunta assim, porque eu estou curioso mesmo, né? Eu acho que a sua história é uma história extremamente rica, a gente tem que, o máximo que você puder contar, veja bem, a primeira ação, Antônio, a primeira, foi a que deu assim maior medo, ou foi a Eu não entendi. sensação de entrar em ação? Como é que era? Era um... Veja bem, ô Alexandre, eu não era. Havia os grupos chamados GTA, Grupo Tático de Ação, GTA, né? O Grupo Tático Armado, era isso. E eu pertencia, quer dizer, e eu estava, nesse momento, empenhado na montagem de uma fábrica de armas, né? A gente tinha, a gente era ambicioso, para falar a verdade. Então eu estava montando, trabalhando, fabricando metralhadoras, né? Que não chegaram a funcionar direito, fazendo metralhadoras é, calibre .765, que era a munição que a gente achava para comprar, né? E testando essas armas. Então eu estava mais nisso e saía também para fazer ação quando eu era chamado para compor alguma ação, mas eu ficava muito mais empenhado nessa fabricação, né? Essa fabricação a gente tentou fazer alguns morteiros de 60 milímetros, que era arma pequena, onde a gente saiu e deu sorte, né? Nesse aspecto, por quê? Porque quem montou o campo onde a gente ia fazer os experimentos tinha montado uma emboscada enorme, pensando que o Marighella ia estar nesse local. Como o Marighella não foi, eles não. Se o Marighella tivesse ido, tinha sido um desastre. Aí nós fomos testar a arma, testar essas coisas, terminou, né? E, e ensinar o pessoal a fazer algum tipo de explosivo que a gente sabia, né? Com os material disponível que a gente tinha e tal. Então, essa minha atividade estava restrito muito mais à fabricação das armas e a ensinar as pessoas, primeiro, a atirar e também a fabricar bombas, fazer atentados, essas coisas, né? Por isso é que as minhas ações de, De diria campo? assim, foram poucas, né? Umas 7 ou 8 ações, talvez, ou 10, né? Mas não era muita coisa, não foram muitas, não. Não, é porque né, eu pessoalmente acho que é muita coisa, né? Porque 10 ações, imagina o risco, né, de cada uma delas, né? É uma coisa muito, muito. Mas isso tudo era em São Paulo, né, Antônio? É, mas veja bem, aquilo que eu te falo, além dessas ações, a gente fazia coisas e tentava orientar as pessoas muito bem nos que fazia. Então, eu lembro de uma ação que era para ser programada, para ser feita direitinho, e eu ensinei os companheiros, né? Passei a noite ensinando ele a fazer uma bomba que eles queriam colocar no local para vingar a morte de um companheiro. Tudo bem, né? Só que esses companheiros a gente ensinava por questão de segurança que
o detonador nunca estaria próximo do explosivo, porque essa é uma questão vital da gente que mexia com explosivos, com bomba, e que até hoje eu sei muito bem, né? Só que eles pegaram e colocaram o detonador, né, dentro do explosivo e foram fazer a ação. Antes dele chegar no local, explodiu e matou os companheiros É. que estavam fazendo essa ação, morreram nessa coisa. Foi uma coisa muito triste para mim, né? E, e até hoje eu acho que é muito difícil. Na luta a gente sofre muitas derrotas, e uma das derrotas que eu tive foi essa, quando os companheiros fizeram essa bobagem, né? Então, a luta da gente, ela não é uma coisa linear, não, ela dá muitas voltas, vai e vem, e muitas das coisas fogem ao controle da gente. Não, e uma coisa que é importante que seja registrado é que a perda de um companheiro de um grupo pequeno não faz falta somente do ponto de vista emocional, mas também do ponto de vista objetivo, né? Porque eles cumpriram com as missões, né? E aí desfalcou o grupo, né? O grupo perdeu de ter né? É uma coisa muito complicada. Então, mas isso, então, nós estamos vivendo em 1968. Aí você foi capturado, né? E foi para Cuba. E voltou. Sim. No retorno, aí você voltou a se integrar ao grupo ou ficou mais de fora assim? Como é que... Não, o grupo já. O contato que eu ia ter com o grupo guerrilheiro que tinha sobrado a partir né, da morte do Marighella, chamado Molipo, eles já estavam bastante fora da cidade, mas eu também não sabia como. O contato que eu ia ter com o Molipo, que eu fiz com o Molipo, foi através dessa moça chamada Jane Vanini. Sim. Quando ela, eu não sei, eu não posso falar mais nada com relação ao que aconteceu, porque eu só vi ter notícia dela depois já morta no Chile, é que eu não tive mais contato com os companheiros. Esses companheiros do Molipo eh, foram, quer dizer, não sobrou nenhum vivo, que eu saiba, entende? Não sobrou. Eles foram, eh, quer dizer, quem estava preso pode ter ficado, o Zé Dirceu e alguns outros, acho que mais uns 3 ou 4 que estão em São Paulo, mas que estavam presos. Pertenciam ao Molipo por contato e tudo, mas não faziam ação. Quer dizer, o pessoal de ação do Molipo foram todos exterminados, todos mesmo, e, e eu fui procurado insistentemente durante uns 8 anos, há tanto que eu tenho uma irmã que ela, o cara que era estava me procurando, ficou junto com ela uns 8 anos, teve até filho com ela, tentando me capturar, mas eu não fazia contato com a família, eu não fazia. Eu não fiz contato, eu mantive clandestinidade absoluta, eu diria, tá? Absoluta. Eu não tive contato. Eu vim ter contato com a irmã minha, que sobreviveu à VPR, em 1986 já. Quando já 86. Uhum. em 86, tá? Então quer dizer, eu fiquei, talvez 86 até uma já era Figueiredo, né? Tereza, Não, eu digo Tereza se... Ângelo. Não, o presidente da República era o Figueiredo. Já Eu estava acho, quase no final é, né? era o Figueiredo, é.
E É, dos períodos dos presidentes generais, qual foi o mais duro, assim, o que foi mais violento, o que foi mais carrasco? Qual era o que foi mais sanguinário? Foi o Médici? Falou muito do Médici, né? eu desconfio que foi o Geisel. O Geisel, Eu desconfio que foi o Geisel. Que na época do Geisel a ordem era não capturar, não prender, matar. A ordem era matar. E, portanto, não prendia ninguém, matava. E depois matava. Não chegava a ser preso. No local onde encontrasse, seria morto. Todo o pessoal, até até 74 por aí, a ordem era matar. Não, não capturar ninguém vivo. sim. Rapaz, isso é um grande diferença. Me diga uma coisa. Bom, você passou um tempo preso, sendo torturado, e aí eu tenho uma dúvida. Os torturadores, eles atuavam de cara aberta ou encapuzados? Os Ca- torturadores, ou então é o inverso. Eles eram vistos, eles podiam ser reconhecidos? Cara, eles não tinham nada, nenhum tipo de disfarce. Pode ser que tivesse na questão de nome, mas era tudo cara limpa, assim, e se gabavam, né, do que eles eram. Eles não tinham. Para ter ideia, para você ter ideia, depois que eu estava aqui em Belo Horizonte, um torturador havia assumido a minha identidade e continuou entregando companheiros, pegando companheiros, matando, torturando e dizendo que era eu, né? Esse cidadão que fez isso, eu não sei se ele está vivo ainda, o nome dele era Carlos Setembrino, né? Esse era o nome desse. Acho que é um subtenente, alguma coisa assim, suboficial, hoje, já velhíssimo também, né? Deve ter a minha idade, se estiver vivo, está aí pelos seus 90 anos também. Mas eles não tinham, eles não se, como se diz, eles não tinham clandestinidade. Não, né? Eles tinham os nomes verdadeiros e agia como se, Se fosse uma coisa como se normal, aquilo não? é É, exatamente. ô, Antônio, e você, depois desse período, você teve o desprazer de reencontrar algum desses vilões, desses Não, verdugos? Não, não. não tive. Não tive o desprazer e, e teve alguns aí que, aproveitando esse cidadão tinha assumido a minha O identidade e eu Setembrino, estava, esse setembrino, né? E eu estava aqui, por exemplo, já, inclusive, amigo do Túlio. O Túlio, nesse tempo, não era engenheiro ainda. Estava estudando e a gente já fez uma amizade, eu não sei como, e já estava naquele tempo com amigos. E esse Carlos Setembrino estava lá falando que era eu. Entende? Então, e alguém muito sabido, né, sobre a luta armada, disse que realmente era eu e que eu era um agente da CIA e que eu estava, como se diz, alocado na Embaixada da Suíça. Quer dizer, essas burrices todas que você tem que sofreu, passando a clandestinidade que passou, morando em Belo Horizonte já com dois filhos, eu tenho certeza, o Túlio sabe disso, que é testemunho, né? É, e alguém vai e te fala que você é um espião da CIA e tal e tal. E eu era simplesmente um pedreiro trabalhando na obra, né? quer dizer, Então, quando você voltou ao Brasil, passou um tempo ainda na militância, depois com as outras, o grupo, né, talvez tenha
Eu queria que você também falasse um pouquinho de... Aí você foi trabalhar na construção civil? na construção civil. No- Fui trabalhar na construção civil como pedreiro. Depois eu fiz, onde o Túlio era diretor, uma coisa assim, de um curso de mestre de obra. Eu fiz esse curso e aí daí eu passei a ser mestre de obras. E praticamente a minha vida inteira se resumiu à obra, apesar de eu ter, eu nem sei por quê, Alexandre, eu entrei na universidade aqui para estudar história, achando que eu estudando história poderia contribuir alguma coisa com a luta, mas não deu certo, não contribuí, não. A luta não precisa, não é de historiador, não. A É, luta precisa de lutadores mesmo. quer dizer, então, isso é uma coisa importante. Quer dizer, a luta precisa de lutador, né? Sim, Isso é uma frase muito, muito forte, não? É, até porque a história, se é contada, ela é recontada, tem a fake news, tem uma série Mas é sim. importante que alguém preserve a história, não é? Por exemplo, o seu depoimento aqui é uma coisa fundamental, não? Mas a luta precisa de lutador. É isso mesmo. É, eu não estou desfazendo da história. A história, ela nos situa como ser humano, né? Nesse processo de desenvolvimento da humanidade. A história tem esse aspecto. Entretanto, o cara estudar história e dizer eu vou ser um lutador porque fiz história, ou estudei engenharia, ou medicina, ou direito, ou qualquer coisa, é utopia. Não é por aí. A luta precisa de lutadores. E lutadores, eu acho que quanto mais consciente, quanto mais consciente daquela realidade e daquela interação com o outro que precisa dele, porque a luta não é de um só, a luta é de muitos, e a gente tem que ter capacidade de entender como que a gente vai fazer esse muito. E esse muito só se faz desde que a gente tenha essa interação, essa afinidade com as outras ideias que nem sempre são iguais às nossas, mas, né, a situação deles no mundo indica que eles podem, pra- na minha opinião, tá? Isso é Sim. opinião minha, indica que eles podem ser um dos lutadores do futuro junto com a gente. Quer dizer, isso eu tenho. É por isso uma pergunta que você fez sobre atualmente luta armada hoje. Eu acho que isso é um. Eu não vou falar nada, porque o mundo político muda, as condições podem mudar de uma hora para outra. No momento, não tem condição de se pensar numa coisa dessa, né? Hoje eu vou te expor sempre o meu pensamento, que nem sempre é o correto. Na minha opinião, isso eu tenho falado, inclusive, com o companheiro Túlio, a gente precisa que as pessoas que vivem, que trabalham, saibam, aprendam, e isso é um papel que a gente poderia ter, que o vereador ele vive com o dinheiro do nosso trabalho, dos nossos impostos e tudo isso. Então, eles, prefeito, governador, eles dizem que eles fazem isso, fazem aquilo, quando, na verdade, eles deveriam ser mais humildes e dizer, olha, do que vocês nos deram, nós estamos dando isso para um ponto, fazendo isso, tudo com o trabalho de vocês que trabalharam e pagaram os impostos. E contribuíram e deram tudo de vocês para que a gente fosse capaz de fazer alguma coisa. Não, eu me entronizo mesmo, numa Câmara de Deputados, numa prefeitura, num governo de Estado, e começo a falar que eu fiz, eu faço e tal, omitindo, né, a verdade
que deveria ser repassada à população como um todo. Vai dar consciência? Pode sim, vai dar consciência. Mas essa consciência, para que haja mudança, nós precisamos dela. Perfeito. Ô, Antônio, a gente tá, vamos dizer assim, uma conversa como essa, tá certo? É para a gente passar horas, horas, horas e dias conversando. Eu estou nesse sentido, eu quero proclamar minha inveja em relação ao meu amigo Marcos Túlio de Mello, que tem a chance de conversar com você de vez em quando. Mas então, hoje eu ainda vou explorar algumas perguntinhas. Pois Me diga não. uma coisa, ô, Antônio, quando você, vamos dizer assim, eu não sei se a pessoa consegue sair do movimento, mas quando você tomou uma vida normal, como foi esse processo de deixar essa coisa assim mais movimentada e tomar uma vida assim, buscar normalidade? Eu sei que você manteve o nome Antônio, mantém até hoje, mas como foi sei que você estava sendo caçado, né? Tem uma pessoa que passou inclusive um tempo com seu irmão, né? Mas você conseguiu fazer uma transição para esse mundo de, vamos dizer assim, de normalidade. Como é que foi essa transição, essa chegada ao Antônio que conseguiu trabalhar, conseguiu, enfim, como foi essa saída assim, chegar num lugar mais. É. Ô, Alexandre, quando eu perdi o contato com essa moça, que era onde eu pensava que eu iria chegar até os companheiros da luta armada, que ainda estavam fazendo ações por aí, quando eu perdi o contato, eu tive consciência na hora. Falei, eu tenho que buscar outro caminho. Aí eu tinha umas coisinhas que eu tinha trazido, né? Que estava comigo, uma máquina, essas coisas eu vendi. Comprei ferramentas para ir trabalhar em pedreiro, não em obra, coisa que eu mais ou menos eu sabia fazer. E comecei e logo encontrei a minha mulher, que era uma doméstica também, numa pobreza muito grande, igual a minha, na época, e fomos viver juntos, né? Fomos viver juntos, sem casar, até uns... devemos ter ficado mais de 10 anos assim, né? Então, quando eu fui fazer isso, eu procurei, né, me situar para poder ingressar no movimento operário. Eu não renunciei a isso. Aí eu virei sócio do sindicato, já fiquei associado ao Sindicato da Construção Civil, onde tinha uma pessoa que era interventor desde a época da ditadura. Quando mudou, ele continuou lá, né? E a gente, então, foi fazendo oposição a ele até um ponto de a gente tirar ele de lá. Bom, nesse meio tempo, a gente também, eu fui trabalhar num lugar onde o Túlio estava trabalhando, e aí tinha uma associação de funcionários desse local. A gente, o começo da nossa luta aí, uma associação, foi para criar uma CIPA. E a gente fazia as reuniões no horário de almoço dentro de um capinzal, um capim enorme que tinha, a gente ia para lá, o Túlio, eu e outros companheiros, para discutir ações, estratégia de criar a CIPA, uma simples CIPA que na época da ditadura era proibido. Então, foi aí que eu comecei nessa associação. Quando houve uma abertura maior, nós saímos, né? Essa associação nós saímos, fomos fazer ações junto com outras associações e a gente nunca deixou de militar. Nessa Dessa associação nós chegamos a criar um sindicato, que eu não lembro a data nem coisa, mas chamava-se Sintap e foi um fruto da união de associações que a gente atuava, né?
Então, a gente nunca deixou de atuar e a gente fazia um negócio que, para mim, era importante, que era sair para o mato para pescar e tudo, nos fins de semana, que eu fazia aquilo como forma de me manter preparado, que eu acreditava não, acredito até hoje, que a gente, para lutar também, tem que estar fisicamente apto, né? Apesar da velhice, eu sempre acredito nisso, né? Não tem como eu fazer a atividade se eu não conseguir estar em condição física. Hoje eu já não estou mais, só discuto na questão das ideias e, e com as pessoas que vêm na minha casa, né? Mas isso é que a gente fez e eu continuo acreditando nisso, tá? Eu, te falar a verdade, tem um grupo que eu acho que não sei, parece que está em Pernambuco também, de um jornal chamado Avante. Não sei se você conhece aí. Esse grupo esteve aqui em casa e eles acham, quer dizer, que dá para fazer atividade tal e tal. É correto. Só que eu falei para eles, primeiro, leva as ideias para quem vai fazer essa revolução, sem massa, sem os operários, sem os trabalhadores e até classe média que estejam insatisfeitas, nós não vamos fazer a mudança que nós necessitamos nesse país e nem na parte nenhuma do mundo, né? É mais ou menos por aí, tá, Alexandre? Sei. Eu não sei É, se eu respondi não, as suas respondeu sim, perguntas. respondeu sim. Não, é o seguinte, as suas palavras, Antônio, elas são eivadas de sapiência, de sabedoria. Então, mesmo quando você acrescenta coisa ali, o que fica é muita sabedoria mesmo. Aí, vê bem, e hoje, eventualmente, você encontra alguém daquele tempo? Ah, Eu tenho só um, eu tenho tenho uma companheira em Porto Alegre, que eu tenho contato com ela, né? Ela foi até da chamada Comissão da Verdade, ela chama Suzana Vieira. Ela mora em Porto Alegre e tem um companheiro em São Paulo, chamado Atom Fon Filho, que ele é um advogado já aposentado também, mas ele continua militando lá em São Paulo. São os dois companheiros que eu tive. Tive mais outros companheiros, mas acabaram falecendo, ó, uhum. alguns companheiros e a gente acabou perdendo esses companheiros. Eu só tenho contato remanescente daquela época com dois companheiros. O Atom foi um filho, em São Paulo, e a Dona Vieira. Suzana, não é Suzana Vieira, não. Como é que ela chama? Não é Suzana Vieira, não. Dona Vieira tem uma A atriz, né, com o nome de Suzana, Suzana Vieira. não é a Suzana Vieira, não. É Suzana, É porque quando o você sobrenome eu falou, não as lembro. pessoas têm vários nomes, né? É, Então, não é? não, mas não é isso não, Alexandre. É mesmo a minha cabeça que já não Ah, está. é nada, sua cabeça é boazinha. Pode ser que o seu corpo não esteja mal, mas sua cabeça garante que tá boazinha. Ô, Antônio, você, ao longo da vida, você teve assim, milhões de experiências, né? E depois foi, vamos dizer assim, para o mundo civil. Aí entrou na construção civil, né, como pedreiro, e depois fez um curso de mestre de obra. Na, na, o- a função de mestre de obra requer muita liderança, né? E muito conhecimento. Aí vai a pergunta se os seus conhecimentos políticos, na prática, na luta, tiveram geraram alguma facilidade para você no mundo civil. Eu não entendi bem, mas A pergunta é a seguinte: você, no campo de luta, mas você era um líder, né? É um líder, não tem para onde correr. Você fazia arma, você designava as pessoas, e você também teve um conhecimento do mundo, né? O mundo segundo você compreendia, você e todo o pessoal. Aí depois você pega esse conhecimento e transplanta para uma vida civil.
que no caso foi na construção civil, né? Aí a pergunta é, essa visão de mundo assim mais ampla, de quem foi a Cuba, de quem aprendeu, de quem fez, de quem não fez, gerou facilidade para você nessa outra atividade, Antônio? Sim, sim, teve, e eu diria que o seguinte, que a gente foi coerente nesse período. Quer dizer, quando eu já estava como mestre de obra, nós, juntamente com o Túlio, que participou e outras pessoas, nós fundamos uma escola dentro da própria obra. Uma escola que era dado para para os companheiros, né? Na hora de almoço. Durante o almoço, o período de almoço, nós fazíamos aulas de escrever, de fazer umas continhas e tal, de tal maneira que do nosso grupo de trabalhadores ninguém ficou analfabeto. Ninguém. Alguns, inclusive, chegaram a fazer faculdade depois e cresceram, sabe? Quer dizer, e, além disso, a gente criou, a gente saía para ensinar companheiros à noite, dando aula nos bairros. Eu dei aula, foi num lugar chamado, eu não lembro o nome mais aqui, não me acordo o nome, onde a gente dava aula à noite, ensinando os companheiros a ler a planta, as plantas da obra, planta baixa, corte, essas coisas, e significado, ensinando pedreiro, servente, todo mundo a entender isso. Porque como isso é uma caixa preta que só quem sabe é o engenheiro, né? E o mestre de obra mais ou menos, e o povo não tem direito, não tem acesso aos desenhos. Mas no nosso caso, nós abrimos os desenhos da obra para o pessoal ler, ver, entender e tal, o significado de cada coisa ali. Então, eu sei, num lugar chamado Santa Mônica, a gente deu um curso lá junto com outro engenheiro, chamado Luiz Felipe, e a gente deu um curso lá de 6 meses, e o pessoal ficaram, todo mundo entendendo desenho, corte e tudo isso, né? E significado da planta para a execução da obra, né? Fiz, Participamos também de um outro chamado COPRE, que eu acho que foi o Túlio, junto com os companheiros que fundaram, que era um lugar também para ensinar companheiros a, a serralheria e essas coisas, e também a ler planta, desenho, solda, fazer solda e tudo isso. Então, a gente tem, na minha opinião, inclusive hoje, talvez seja mais fácil do que naquele tempo, da gente fazer esse tipo de atividade, chegar até as comunidades e transmitir, porque o conhecimento na minha cabeça só não vale nada. Ele tem que sair da minha cabeça e ajudar os outros a entender essas coisas. Quer dizer, a gente socializar, eu acho que até estava conversando isso com o Túlio agora há pouco. Eu acho que o conhecimento de engenharia na obras, tudo isso, deveria tentar socializar o máximo para que as comunidades fizessem um barracão para ele morar e não caísse na primeira chuva, né? E aí, os engenheiros podem fazer isso e outros também podem ajudar nessa coisa. Antônio, e no curso de História, você teve contato com lideranças estudantis? Alguém do curso, vamos dizer assim, da representação estudantil, teve conhecimento, vamos dizer assim, do parceiro, do companheiro que estava ao lado, saber assim, que você ou ninguém sabia, quer dizer, as pessoas conviviam sem saber Não, quem tá. Não, não. não, ninguém sabia. Durante o curso de História, talvez a minha posição fosse um pouco assim, que levantasse alguma suspeita, mas eu não expus o meu passado de maneira alguma. Eu me mantive clandestino praticamente quase até o ano 2000.
clandestino mesmo. Há tanto que tem uma reportagem que saiu na revista, foi na revista Isto É, do 11 de setembro de 2000, aquele 11 de setembro do mesmo das Torres Gêmeas lá que foram Sim, sim. detonadas, eu não lembro o ano exato, foi ali que saiu a 2001. reportagem na revista Isto É, chamado O Último Clandestino, porque eu me mantive na clandestinidade e talvez é uma moda errada de ver, mas eu achava o seguinte, que a gente, e talvez precise voltar a aprender isso, para se lutar com segurança, a gente tem que, muitas vezes, se manter mais no anonimato, não aparecer tanto, e se tiver que aparecer, fazer igual eu fiz, Perfeito. sempre com outro nome, sempre sendo outra figura para não identificar. Otávio, ou então Isso, Antônio, né? isso. Para Mas, não expor, principalmente como uma forma de proteção da família da gente. certo. O Antônio, e aí realmente, eu sei que tá ficando tarde para você, para todo mundo, mas deixa eu fazer mais uma perguntinha. Eu não sei se chama de cunhado, não sei como é que. A pessoa que se aproximou da sua irmã, tentando, tentando se aproximar de você, descobriu onde você estava. Essa pessoa desapareceu, está com ela ainda? Vocês tiveram contato? Não, não, ficou 8 anos para lá, perto, e desapareceu. Desapareceu, Ela, não? não, ela tem um filho desse cidadão, mas ele não sabe quem é pai, nem ela sabe notícia desse cidadão. Eu acho que até o nome que ele usava para ela era clandestino também, sabe? Claro, né? Pois bem, bom, nós estamos chegando ao final dessa conversa maravilhosa com esse homem de múltiplas identidades, o Tião, o Antônio, o Otávio, e que nos trouxe muitos conhecimentos. Mas eu queria fazer a última pergunta, que é justamente a mensagem, Antônio. Se você tivesse que recomeçar, por onde você teria, se você teria evitado algum comportamento, qual aquele que mais lhe entusiasmou em termos de ideia, de pensamento e algum tipo de sugestão e de lição que você dá para esse pessoal de hoje que está brincando com uma realidade atual com gente que quer fazer reviver esse tempo tão hostil para todo mundo. Se eu tivesse que começar hoje, do jeito que eu penso, que eu tenho que pensar também nas minhas condições hoje de visão que eu tenho de mundo, né? Que elas evoluíram muito. Eu ia procurar entidades, sindicatos, associação, associação de bairros, comunidade, onde a gente pudesse expor ideias, incluindo até igrejas. Eu não excluo igrejas nenhuma dessa participação, né? Hoje eu tenho uma ideia, Alexandre, o seguinte: às vezes chega o evangélico aqui em casa para discutir, né, para conversar, e eu me abro com eles, e aí o meu conhecimento de história me vale, né? E falo para ele o seguinte, que desde que o homem é, tomou conhecimento de alguma coisa, ele escolheu e criou um Deus, né? Os gregos, os romanos e as tribos do Amazonas, todos eles, quando o conhecimento cessa, que eles não mais conhecem, eles atribuem a um ser superior aquelas coisas, seja fenômeno da natureza e tudo isso. E eu falo isso sempre para os evangélicos. Quer dizer, o homem, desde que habitou a terra e se conheceu como gente, ou como pessoa, ou como grupo, escolheu um Deus. Não significa, pelo fato de eu ter conhecimento e eu não ser religioso, que eu negue
quer dizer, que na cabeça das pessoas eles precisam e têm, né, um Deus. Isso eu falo para os evangélicos e tudo. Aí eles me entendem perfeitamente. Quer dizer, e eles não têm condição de me querer impor mais nada, porque eles já perceberam que, primeiro, que eu não sou contrário a nada. Eu reconheço a existência no homem, né, no ser, na sociedade, da existência de um Deus, né? Independente, tem gente que quer dizer, acho que é os anarquistas, né, que cantavam na época que o Papa seria enforcado e tal, e etc, etc, né? E que Deus, na Internacional também, a Internacional Comunista, você, não sei se você conhece essa chamada Internacional Comunista, que nega a existência e condena. Eu acho que não é por aí. Ela, quer dizer, eu acho que uma das coisas, inclusive, que hoje está em discussão no país é se evangélico apoiaria mudanças ou não mudança, etc, etc. Eu acho que nós não devíamos ver dessa maneira. Eu acho que nós devemos ver o nosso povo como um povo misturado com várias crenças, vários pensamentos, várias atitudes, mas é um povo que tem uma classe que precisa, tem um setor do povo que vive com um salário mínimo ou com dois e que passam necessidade e precisariam ter conhecimento capaz, pelo menos, de tentar mudar essa democracia que está aí. Quer dizer, que o vereador, em vez de ficar entronizado lá na Assembleia Legislativa tal, na Assembleia Municipal tal, ficasse a- se estabelecendo junto com os seus assessores pelos bairros da cidade, convivendo e podendo ver as necessidades que existem no povo. E ensinando o povo a verdade, né? Quer dizer, se mostrando a cara como são. Quer dizer, não aparecer perante a comunidade com segurança, com medo de que a gente possa. É, é até um absurdo, mas é assim que existe. E eu acho que se a gente teria que, na minha opinião, a gente teria que começar mudando para que essa democracia meia fraca que a gente tem pudesse chegar até as comunidades, até o povo, e talvez aí sim o povo falava para os vereadores: nós não vamos mais votar, vocês, nós não queremos mais ninguém, acabou. Fazer o que vocês fazem, quer dizer, o pessoal fosse capaz de rejeitá-los, né? Não ser tão iludidos. Mas eu não quero que sejam tão radicais, não. Mas eu acho que dá para fazer alguma coisa nesse sentido, né? Democratizar alguns conhecimentos, como de direito, de engenharia, de uma série de coisas que podia vir chegar a atender mais a comunidade, não ficar tão distante da necessidade desse povo. Seria esse, mais ou menos isso, Alexandre. Perfeito. Bom, eu acabei de conversar com uma das pessoas mais importantes da história recente do país. Você pode escolher o nome, pode chamar de Antônio Luiz, pode chamar de Otávio Ângelo, pode chamar de Tião, qualquer que seja o nome desse homem, ele foi muito importante para que a gente pudesse chegar hoje aqui e conversar. Que são pessoas como ele que lutaram, se arriscaram para que a democracia pudesse acontecer. Uma democracia capenga, como ele bem falou, eles não conseguiram fazer tudo que sonhavam, mas deram muito de si. Então, mais uma vez, eu agradeço não só ao Antônio, mas também agradeço e muito ao meu amigo Marcos de Mello, que permitiu essa conversa, que possibilitou essa conversa. Antônio, muito obrigado. Antônio, eu mais uma vez já disse que faço essa nossa conversa com muita honra. A palavra é essa mesmo, honra de conhecer uma pessoa como você, com a sua história,
Enfim, e vamos ver se a gente chega ao dia 1º de abril, com a certeza de que o Brasil não merece aquilo que se passou. E quem achar que foi menos, procura conversar com pessoas como Antônio Luiz, que vai contar como é que foi na masmorra, no calabouço. Muito obrigado, até logo, um abraço a todo mundo. Todo mundo obrigado.